Opa, eu sou o Thiago Murakami e hoje a gente vai inaugurar uma nova série aqui no canal, que é falar sobre os conceitos de alguns conceitos ou tecnologias e na prática, né? A gente vai ver na prática como funcionam alguns conceitos de tecnologia em biblioteca. Eu escolhi para começar o conceito do protocolo, o AIPMH, que é um protocolo de intercâmbio de dados na internet. Ele é bastante pioneiro na questão de intercâmbio de dados entre sistemas de computador. Hoje ele já não é um protocolo mais moderno que existe, tá? Existem protocolos mais modernos, mas eu acho que vale a pena conhecer um pouquinho dos conceitos que tem envolvidos nele. Para uma demonstração, porque a ideia é mostrar na prática como que funciona, eu escolhi o DSpace, que ele tem um bom cliente de UI PMH, então vai facilitar um pouco na gente ver. Eu entrei no repositório do DSpace do Meet, que é quem desenvolveu o DSpace, e a gente vai entrar, tipo, no UI, isso para qualquer DSpace, mas também funciona para o JS, qualquer outra fonte, inclusive alguns ILS, né, alguns softwares de gestão de bibliotecas têm esse protocolo. O I, no caso do DSpace, tem que ser barra UI barra request. E aí a gente entra na interface do DSpace. Eu vou aumentar um pouquinho aqui para facilitar a gente enxergar. Aqui. É, Aqui a gente pode ver a interface principal do I. Ele dá um erro porque assim, o protocolo I PMH ele funciona com alguns verbos. Então, na URL aqui, a gente tem que passar alguns verbos para para o protocolo, né? Então, o bom é que nessa interface aqui, foi desenvolvida pela Leancode, ele já está pronto, tudo que o protocolo permite. Então, ele facilita bastante a gente. Existem 5 principais verbos, né, que chamam do OIPMH, que é o verbo identify, que quando você manda por exemplo, alguém passa aqui a informação verb igual identify. Quando a gente passa esse parâmetro pro servidor, ele responde. No caso, ele responde um XML, tá? Normalmente, esse tipo de interação é feita entre máquinas, não é feita para pessoas. A vantagem dessa interface que a gente está usando aqui é que ela formata de uma maneira visual, mas isso é feito entre máquinas, tá? Ele dá uma resposta que normalmente é um XML, se a gente vê o código-fonte da página, é um XML, tá? É, acho que não tem como aumentar, mas só para mostrar que a resposta é sempre um XML que tem essas informações. Então, ele traz a informação do nome do repositório, do e-mail de contato, do identificador, né? Um registro padrão, então um exemplo, né, de registro, a versão do protocolo e algumas outras informações assim, se funciona com granularidade de datas, então é possível falar, eu quero tudo que entrou no repositório de no mês passado. Aí você consegue passar a data e receber esse tipo de dado. Então, a gente consegue trabalhar com esses dados, passando a requisição. Então, são 5 requisições, né? O primeiro é identificador, que é você ter informações sobre o próprio repositório. Eu vou inverter, vou colocar o segundo como formatos de metadados. Então, ele tem o list metadata formats. Quando você passa essa requisição, ele lista quais são os protocolos os formatos de metadados que esse servidor OI te responde. Então, nesse caso, ele tem esse formato que é o que acho que é um formato padrão de tese de dissertações da deve ser da aqui ó, UK, então deve ser do Reino Unido. Ele sempre te dá as informações sobre o esquema, tá? Então, se a gente quiser ver
A gente consegue entrar aqui no namespace e conseguir informações sobre esse formato de metadados. O QDC, que é o Dublin Core qualificado. Eu particularmente não conheço esse DDR, mas é um formato também de o Mods é um formato da Library of Congress, então a Library of Congress tem um formato que mostra quais são os nomes dos metadados principalmente. O OG é um formato que é usado para intercâmbio de arquivos, se eu não me engano. O METS também foi pela Library of Congress. O mais padrão, esse aqui é o formato que a gente tende a sempre chamar num registro de Space, aliás, num registro IPMH, que é o formato AIDC, que é o Dublin Core, né? RDF, que é um formato de triplas, né? Tuplas, para conseguir trazer alguns dados semânticos. Ele responde Mark também, mas normalmente não é. O mapeamento que é feito não é um formato interessante de trabalhar. O XOI, que é um formato melhor, então é um formato que é o OI mesmo, só que é um formato melhor. Pro DSpace, o melhor formato que eu entendo para trabalhar é esse formato DIN, que é um formato específico do DSpace, mas é que ele traz o registro de como é exatamente feito, como que o registro está dentro da base. Isso ajuda bastante para quem for trabalhar com DSpace, mas só funciona no DSpace. E nesse ETDMS, que é o formato da National Digital Library of Theses e Dissertations, então é um formato para teses e dissertações padrão da Biblioteca Nacional de Teses e Dissertações dos Estados Unidos. Então é muito importante saber quais são os formatos o servidor que você está consultando trabalha para ver qual é a melhor fonte de informação para os seus dados. Depois a gente vai conseguir ver os sets, né, que são os conjuntos de dados que estão dentro desse servidor. No caso aqui, muito provavelmente são os laboratórios e as escolas. Então, a gente consegue ver os grupos, porque o DSpace trabalha com essa ideia de coleções, comunidades, subcomunidades, né? Então, é isso que aparece aqui no sets. Mas depende muito do servidor. Tem servidor que aparece tudo, ou na verdade, a estrutura como que está montado, né? No caso do JS são as revistas, então depende muito da fonte que você está consultando. Dentro desses sets é interessante para você não precisar coletar a base inteira. Então, se você não passa nenhum parâmetro, numa coleta, no harvesting, né, que a gente fala, você coleta a base inteira. Mas o protocolo ele é interessante por conta disso. Se você, conforme vai passando parâmetros, você vai filtrando o que você precisa coletar, porque não necessariamente você precisa coletar tudo o tempo inteiro. Você pode coletar de uma única unidade, né? Lá dentro, até de um único pesquisador, nesse caso. Por acaso, a Chris Borg é a diretora do sistema de bibliotecas lá do MIT. Mas você pode consultar a base inteira. Então é interessante usar o set para pegar o identificador. Então, se a gente quisesse pegar todos os registros com a Chris Burger como autora, a gente pega esse set aqui e aí passa como parâmetro na requisição o set que a gente quer. Então, o list sets serve para saber o que tem lá dentro da base, e o set específico quando a gente quer consultar um set específico. Então eu vou copiar aqui. Por exemplo, esse aqui, eu vou pegar aqui. Se a gente vir buscar aqui, aí tem os dois próximos verbos que a gente vai trabalhar. Se a gente for ver aqui, que é o list records e o list identifiers. Os dois praticamente tipo, dão a mesma coisa, só que a ideia do identifier só mostra o identificador, que às vezes você só precisa saber quais são os registros que estão lá dentro, só o identificador do registro,
E o records é o registro completo. Eu vou pegar, vamos lá. Por exemplo, acho que essa comunidade aqui, esse set da Chris Borger, vou abrir nova aba, vamos ver se funciona. Ó, se a gente vê identificador, ele traz o identificador, todo, o list identifiers. Nesse caso só tem um registro lá dentro. Deixa eu pegar um que às vezes tenha mais. Esse aqui tem 4 registros, mas ele só trouxe o identificador do registro. E em quais sets cada registro está. Então, essa é a resposta que ele dá no List Identifiers. Ele dá a lista dos registros, então todo registro tem um identificador e o identificador é nesse padrão, que é o I ponto, aí é o repositório, ponto, aí aqui no caso do Space ele tem 2 pontos, né? É o nome do set e o nome do registro. Não é set, é comunidade registro, mas cada provedor de dados vai trabalhar com um identificador único. Mas é importante saber que esse é um formato padrão de identificador dentro do OAR. O List Identifier faz isso, e o List Records é o mais completo, então, e é onde que normalmente você tem uma flexibilidade para trabalhar. Ó, no caso, a gente está passando quais como que eu posso falar? Quais chamadas, né? O que a gente está chamando aqui? Está chamando o verbo, que é list records, então a gente está querendo ver o registro. O formato de metadados, então tem que passar qual que é o formato de metadados, no caso é o IDC. E o set, né, que a gente está querendo só ver aquele set, que é esse HD e alguma coisa aqui. Então, e aí conseguiu só recuperar 4 resultados. Se não passar o set, só fazer um exemplo, ele recupera 111 mil resultados aqui, ó, a diferença que dá passar o set ou não. Uma característica do protocolo AI é que ele nunca manda todos os registros numa única resposta. Então, provavelmente ele tem uma quantidade limitada aqui, eu não sei se é 50, e ele passa, no caso aqui, o que eles chamam de Resumption Token, que é um token para. É uma senha que você, a partir dali, consegue ver o resto. Então, tipo, quando você passa o Resumption Token pro Space, você fala, eu já vi a primeira página, eu quero ver a segunda. Aí você passa as informações da segunda página, você vê a segunda página. Depois você fala, depois vai até a terceira, a quarta, até o final. Mas aí você vai conseguindo ver página a página, é um resultado paginado. Isso é importante para não sobrecarregar o servidor. E aí a gente tem uma resposta, mas quem está fazendo a coleta tem que entender que tipo, nunca vem a resposta inteira. Então ela vem paginada, a gente tem que ir terminando a coleta até conseguir coletar todas as páginas. Vamos lá. No caso do List Records, ele traz as informações completas. Então, no metadata, a gente tem todas as informações completas no padrão que a gente escolheu. Então, no caso aqui está passando o IDC, a gente está vendo as informações em IDC. Então, ó, a gente tem DC Title, que é esse aqui, DC Creator, DC Contributor, DC Date. Então, todas as informações em Dublin Core desses dados, né, como que estão aqui no Space. É importante lembrar que quem fez o mapeamento do formato de armazenamento do Space pro Dublin Core foi o Space. Então, pode ser que às vezes esse tipo de mapeamento não esteja correto. Por isso que às vezes é interessante buscar a fonte original. Por exemplo, eu vou trocar o IDC aqui pelo formato DIN, que é o formato que traz todas as informações do DSpace. Se a gente for ver aqui em metadata, já é bem diferente, tá vendo? Ele traz o DIN, né, como formato do DSpace, ele traz o DIN. Ele está em Dublin Core, então a base originalmente é Dublin Core, mas ela tem um Dublin Core codificado, que é diferente do Dublin Core simples que a gente está naquele protocolo ARDC.
Então, vem aqui, aí tem o campo, ó, por exemplo, qual que é o esquema de metadados, que é o Dublin Core, qual que é o elemento de metadados, que é date, qual que é o qualificador, que é o date accessioned, ou DC Identifier, ISSN, URI. Então, isso aqui é muito melhor, porque a informação aqui está muito melhor descrita do que no AI simples, que, ó, por exemplo, se a gente voltar lá nesse primeiro registro, os ISSN estão provavelmente só no DC Identifier. Aqui, ó, estão só como DC Identifier. E aí você não consegue identificar o que é um ISSN aqui dentro, o que, que é uma URL, o formato AI do Dublin Core AI ele é muito simples, assim, normalmente ele não ajuda a gente. Então, é importante saber quais os formatos que a fonte está disponibilizando, para ver qual é o melhor formato que você vai extrair as informações e aí trabalhar com elas. E aí, para conseguir coletar, você precisa ter um software específico para fazer essa coleta. Existem alguns softwares tá, no mercado, alguns prontos. No caso, por exemplo, o Markedit ele coleta, é, ou outros, o Viewfind também. é, Alguns outros softwares fazem isso. O que é interessante é entender que na hora de receber esses dados, a gente vai fazer um mapeamento também para um formato que a gente quer. Então o Markedit ele vai trabalhar, você vai selecionar, deixa eu ver aqui se eu consigo abrir o Markedit. O Markedit. Aqui. Ele tem um software de harvester. A gente passa o servidor, qual que é o servidor que a gente quer. Se quer passar um set, a gente define qual que é o set que a gente quer passar. O tipo de formato de metadados. No caso do Markedit, ele só tem alguns formatos que ele aceita. Então, ele não aceita DIN, por exemplo, do Dublin Core. E ainda ele tem o Crosswalk que no caso para o Mark XML, mas pode ser para um outro formato. E aí se a gente fizer a coleta, a gente vai receber no formato Mark, mas usando essa conversão de formatos do Markedit. Eu acho que é isso. A ideia é explorar o conceito mais na prática, né? A gente vê o software como que funciona. E eu aguardo vocês para os próximos vídeos da série. Vamos ver se a gente consegue explorar um pouquinho esse mundo de tecnologia na biblioteconomia. Até mais. Abraço.